Olá pessoal, falando um pouquinho sobre o fim da monarquia, né? Que o vídeo ficou grande e não tivemos condições de falar. Precisaria ainda mais de uns 5 minutos, mas agora a gente pode falar com mais tranquilidade, que eu tenho esse vídeo para passar para vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o fim da monarquia, tá certo? É importante a gente entender o seguinte: a monarquia ela caiu não à toa. A própria questão do fim da escravidão no Brasil levou a essas questões, nos levou a essa questão do fim da monarquia. Teve uma grande importância. Os políticos do Oeste Paulista não gostaram, né? Se beneficiaram com a questão dos imigrantes, né? Foram indenizados, né? Tiveram indenização pelo uso dos negros e não se ficaram satisfeitos. Ao final de tudo, eles aproveitaram e golpearam o imperador. Esse é o nome. A república nasceu de golpe, ela não foi uma proclamação da maneira como a gente conhece. Então foi um acerto entre as elites agrárias e burguesas e o exército brasileiro, tá? Que participou de mais uma dessas aventuras que a gente vai trabalhar ao longo dos anos em que a gente for trabalhando com vocês. Mas assim, esse é uma das questões, um dos primeiros golpes que ocorre aqui foi o golpe contra o imperador Dom Pedro II. Né? Você teve o golpe da abdicação, né? Teve o golpe da maioridade, né? E agora teve um golpe para derrubar o imperador, né? Que pôs fim à monarquia e nasce a república. Né? A última parte nossa aí, na página 175, é o legado e a superação da escravidão. Porque, assim, a meu ver, como historiador, nós ainda temos muitas dificuldades para superar a questão da escravidão. A gente não consegue superar. Não é, professor, mas a escravidão acabou. Foi 13 de maio de 1888. Sim, isso aí sim. Mas foram os ranços, a questão do negro. O negro ele não tem acesso às coisas. Ele é um ser que está à margem da sociedade. Ele luta todo esse tempo para poder se afirmar como cidadão. Não é uma coisa fácil. Professor, mas ele pode ter carteira de identidade, ele pode ter carteira de motorista, ele pode estudar, ele pode conseguir um trabalho. Hoje mais. E muito em função da luta e da militância do negro para que ele pudesse alcançar essas coisas. Senão ele não tinha. Vocês são pequenos, vocês são jovens, mas os pais de vocês, eu tô aqui querendo me igualar à idade dos pais de vocês, era muito comum quando a gente assistia televisão, por exemplo, e quando a gente ia assistir novela, você tinha negro trabalhando, mas eles estavam em pontos chaves, em papéis chaves. Você tinha lá a quituteira, né, a cozinheira, que é a tia Anastácia no sítio Pica-Pau Amarelo, né? Até ensinava algum tipo de educação, ajudava na educação do Pedrinho, né, do Pedrinho da irmã do Pedrinho, né? Mas de todo jeito, esqueci o nome dela agora, gente. Mas ao mesmo tempo ela estava sempre numa posição inferior, sempre foi uma posição inferior. Sempre foi a empregada doméstica, sempre foi a moça, o rapaz que trabalha no jardim, o jardineiro, o cocheiro, né, que puxa o coche, o motorista, no máximo o motorista, né, da casa. Enfim, sempre foram esses papéis. O porteiro, isso é clássica, o porteiro do prédio do condomínio é negro, né? Milton Gonçalves, né? E é isso. O Flávio Silvino, né? O cara crachá, né? Famoso.
Você só vê pessoas no jornalismo negros há muito pouco tempo. Papéis importantes, fazendo papéis importantes na televisão há muito pouco tempo. Né? Durante muito tempo, os papéis ditos assim, inferiores dentro da sociedade eram relegados ao negro. Tem uma entrevista fantástica do Milton Gonçalves falando sobre isso, falando sobre essas questões. E a gente não presta atenção, porque não é como alguns costumam dizer, não é o nosso lugar de fala. Então a gente não presta atenção. Isso passa, né? Passa por nós, sem que a gente veja. E é importante. Uma das razões para eu estar falando disso de maneira assim tão insistente é a própria legislação, pessoal. A legislação, a lei, ela pede para que a gente fale sobre isso. Não é só porque o livro de história está tocando no assunto. É porque é uma dívida histórica, entendam, é uma dívida histórica. Mas a cota hoje ela é injusta porque ela é racial, ela tinha que ser social. Não, pessoal, não é injusta, está correta. Ela precisa ser para pobre também, precisa ser para o branco pobre, para o pardo pobre também, mas precisa ter a cota para o negro. Por quê? Porque nós tivemos 300 anos de escravidão. Países que não têm escravidão, não tiveram, não precisa disso. Mas nós tivemos, nós precisamos recuperar isso. É uma dívida social. É necessário. É necessário. Se vocês não se sentem implicados, eu me sinto, gente. Foram 300 anos de escravidão. Com todas as dificuldades, eu cheguei a uma universidade federal. Com todas as dificuldades. Com todas as dificuldades. Mas eu não sou negro, gente. Se eu fosse negro, com certeza as dificuldades teriam sido imensas. Teriam sido muito maiores do que as minhas. Pode acreditar. Eu tinha colegas negros na faculdade? Tinha. Tive. Mas sabe quantos anos de idade eles têm? Eles têm quase o dobro da minha idade. Então, eles tiveram uma situação econômica e de emprego. O meu amigo Luiz Leandro. O Luiz Leandro foi perseguido pela ditadura, ele era militar. Foi preso uma época porque ele tinha um folheto da anistia guardado debaixo do colchão dele, na cama do quartel onde ele estava, na caserna. Ele simplesmente foi na rua, ele contou isso pra gente na universidade. Ele foi na rua, ele colocou no bolso, isso veio com ele morava dentro do quartel. Quando ele chegou, ele colocou lá, entraram no coisa, fizeram uma revista, viram lá. E ele foi preso, porque ele foi preso para depois ele explicar que ele recebeu aquilo de uma pessoa, um folheto sobre a anistia, falando sobre a anistia política, geral e restrita. Acabou que o governo militar fez, né? Mais tarde. Mas ele conta, olha, eu consegui muita coisa graças às Forças Armadas, me ajudou. E eu tô aqui com meus 45 anos. Ele tinha 45 anos na época, hoje eu tenho 45 anos. E ele estava na época fazendo faculdade de história comigo, um cara 100%, muito bacana, me ensinou muita coisa, aprendi muito da política com ele. Ele era na época assessor da deputada Milene Mota, então isso favorecia ele, né? Então isso favoreceu ele estudar, porque ele trabalhava, por exemplo, das 7h30 até 1h da tarde, ele almoçava, pegava o Campus Unir, ia para a Universidade Federal e a gente se encontrava lá ele estudou 4 anos. Quando acabou o tempo de faculdade dele, ele prestou concurso público, ele não era bobo nem nada, o cargo que ele ocupava na Assembleia Legislativa era um cargo transitório, ia acabar, e aí ele conseguiu.
Gente, eu estou falando de uma situação em que ele teve oportunidade. Quantos não tem, gente? Quantos não tem? Dava para contar no dedo. Sabe quantos negros tinha na minha turma? Tinha 4 em 40. Tinha 4 negros. O resto era pardo e branco. Tinha 4 negros. Tinha um que era o Carlão, que é oficial da PM. Um outro militar negro também. Mas olha, eles eram pessoas que tinham funcionários públicos, eles tinham acesso. Uma pessoa comum, um jovem negro, não conseguiria entrar na Uni naquela época que eu estava estudando lá, que eu estudei lá. Não tinha condições. Hoje tem. Tem as bolsas, tem todas aquelas políticas de afirmação, tem as cotas, tudo isso ajuda. Por quê? Ah, professor, mas o que tinha de diferente? Tinha de diferente porque como o emprego deles era um emprego que possibilitava que eles tivessem tempo para estudar, para se preparar para uma prova de vestibular. Um jovem negro hoje, só com o ensino médio, de escola pública, às vezes de péssima qualidade, com professores faltando, faltando professores, ele não tem a chance, ele não vai ter chance. Ah, professor, mas não tem mais vestibular, passa no ProUni, mas ele não dá conta de fazer a prova do Enem para conseguir a vaga no ProUni, ele não consegue. Entendem isso, gente? Isso é muito sério, isso é muito grave. Então essa é uma razão. Só que eu entendo que só a cota não ajuda, não resolve. Tem que ter a cota, tem que ter outras coisas ali para garantir, entendem? Isso é muito importante. Mas já é uma ajuda, já é uma tentativa, já é uma possibilidade. Vamos lá. Página 175. A Lei Áurea aboliu a escravidão, mas foi incapaz de reparar os danos acumulados em 4 séculos de permanência no Brasil. Isso eu falei para vocês. Além da violência e do desterro, das viagens dos navios negreiros e das condições degradantes do cativo, a escravidão deixou em nossa sociedade uma herança triste e duradoura, que é o preconceito racial. Exatamente disso que eu estava falando. Tá? A maneira como o negro é tratado pela sociedade até hoje. Para encontrá-lo, basta analisar os indicadores sociais relativos à população negra no Brasil. Renda, escolaridade, moradia, população prisional, vítimas de violência. Estava falando agora para vocês, violência policial. Tudo isso. Todo esse conjunto de coisas compõe um racismo que a gente chama de racismo estrutural. O preconceito, mesmo sendo mais duradouro que a escravidão, felizmente começa a ser demolido, não espontaneamente, mas pela ação do movimento negro e de outros setores da sociedade civil e de políticas públicas reparatórias e afirmativas. Isso é muito importante, eu falei agora há pouco. A nossa atitude é muito importante. A atitude de vocês ao me ouvir, ao lerem um livro, ao prestarem atenção e ao refletirem também. Se vocês passarem por isso aqui, passarem por essa leitura, passarem pela minha aula e simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro e vocês acharem que não é com vocês, vocês não vão melhorar o país. Ele vai piorar, vai continuar num retrocesso. Isso é um fato. Tem que haver uma ação afirmativa de todos nós. Todos nós somos responsáveis. Vamos lá. Uma dessas políticas é a criação de uma reserva de vagas nas universidades e institutos federais de ensino para alunos egressos das escolas públicas de famílias de baixa renda. Verdade, sou totalmente a favor. Totalmente. Além de um percentual para negros e indígenas. A Lei 12.711 é uma lei muito boa. É a lei que trata sobre isso. O que está aqui é o que está prescrito na lei. Mas, conhecida como Lei de Cotas, foi sancionada em 2012 e começa a dar seus primeiros frutos. É verdade, nós já
conseguimos ver. Eu sou preceptor de uma aluna de 17 anos do curso de História e é negra. É a primeira que eu vejo. Fiquei muito feliz. É a primeira vez que a gente só vê negro estudando na universidade, em alguns determinados cursos, com uma idade avançada, porque ele já trabalhou, ele já está aposentado, então ele quer estudar agora. Mas jovem, para mudar alguma coisa, é muito difícil. São os primeiros e a gente consegue ver. E espero que não sejam os últimos. Espero que continue assim, que melhore cada vez mais. E para você mesmo que está me ouvindo, que está vendo essa aula e que você é negro ou se identifica como, é uma questão, é esperança. Você tem oportunidade, se você quiser. Você pode fazer a diferença. Agora, a lei, ela te protege, ela te dá a oportunidade, coisa que não existia antes. Mesmo assim, as pessoas lutavam. Vamos lá. Por exemplo, dados sobre os alunos que ingressaram na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, em 2016, mostram que as cotas dos cotistas superaram, na maior parte dos casos, as notas dos alunos ingressantes em 2013, o último ano em que o vestibular foi a porta de entrada para a universidade. Isso é um exemplo de que as ações afirmativas podem ajudar a construir um novo país mais justo e inclusivo. Quiçá. Tomara. A gente espera. A gente trabalha para que isso ocorra. Para que todos tenham oportunidades. Todos mesmo. Tá? Só assim se muda a história. Tá? É isso, pessoal. Esse vídeo ele é complementar à aula que a gente estava gravando agora há pouco, tá? Ele vai aparecer aí como parte 4, mas é continuação, ele vai ser postado junto. Se você puder, vai lá, dá um joinha lá no canal, dá like no canal, escreve o seu comentário, tá? Se inscreva no canal, não deixe pode compartilhar também, tá certo? É isso. A gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Até daqui a pouco.